Boa noite, esse é o Data Grêmio. Voltamos com várias informações sobre o Grêmio, tudo o que aconteceu na semana do Tricolor. Começamos a falar sobre o Sub-17, que infelizmente vem de mais uma derrota, perdeu para o Bragantino, na realidade perdeu as duas últimas no Sub-17, está numa posição longe da tabela de classificação dos 8 que passarão para a próxima fase. O Grêmio vem vindo com essa inconstância dentro da competição e está sofrendo com isso. Vamos lá. No Sub-20, amanhã é Grenal. Sub-20 feminino. Amanhã é final do estadual, é Grenal. No jogo de ida nós perdemos, no CTL Dourado. E amanhã será a namorada dos Quero-Queros, a final do Campeonato Gaúcho de 2026. O Grêmio tem que reverter esse resultado, né, para conseguir levar os pênaltis, ou uma vitória por mais de um gol, que o Grêmio se sagraria campeão. O feminino dos profissionais retornou na sexta-feira, jogou pelo Brasileiro contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O jogo foi 2-2, lances polêmicos, a arbitragem sempre sendo tendenciosa contra o Grêmio, especialmente quando tem jogos contra times de Rio e São Paulo. A gente sabe disso e não escapa a nenhuma categoria, desde a base até o profissional, seja homens ou mulheres. Isso sempre acontece. O primeiro gol do Flamengo, existe uma falta clamorosa, as jogadoras se chutam no chão, a jogadora do Flamengo chuta o rosto da jogadora do Grêmio, a jogada segue e o Flamengo faz o gol. E nada acontece, a arbitragem fez vistas grossas e o jogo seguiu. E o Grêmio empata no último minuto. Uma jogada importante da Dani Barão, nossa lateral direita. O Grêmio também tem grandes notícias no profissional. Hoje foi um dia bastante agitado nos bastidores do clube. O Grêmio inovou no mercado, trouxe um jogador croata, a primeira vez que um jogador croata joga no clube. O Grêmio trouxe o Krovinovic, um jogador de 30 anos, já jogou 2 Copas do Mundo pela seleção croata. Eu acompanhei alguns vídeos hoje à tarde sobre ele. É um jogador que tem uma velocidade interessante na transição defensiva para ofensiva, aparece na área, pisa na área. Não é um grande fazedor de gols, porém ele arrisca bastante. Ele tem um bom chute, ele aparece bastante dentro da área para conclusão de jogadas. E me pareceu um jogador muito interessante, muito interessante. Se vai dar certo aqui, a gente vai ter que aguardar, porque nós temos poucas referências dele. Um fato polêmico dele é uma discussão que ele teve anos atrás, quando jogava no Benfica, com o Jorge Jesus, que agora é o atual treinador da seleção portuguesa. Aquele mesmo de passagem pelo Flamengo em 2019. O Grêmio também fez um anúncio hoje foi a entrevista coletiva de apresentação do Diego Caetto, que foi um jogador muito importante na partida de ontem. Ele entrou bem na partida, me pareceu o cara que vai tomar conta daquela lateral, pois a improvisação do Pavon ali tem gerado dores de cabeça. Um jogador muito interessado, muito ativo no jogo, sempre correndo, porém falta o principal, que é conhecer aquela posição. Ele tem dificuldades na marcação e na definição de jogadas. Quando ele não consegue o cruzamento, ele puxa para a canhota e o chute deles a gente já sabe onde vai. Nunca é perto do gol. O Grêmio faz alguns setores da imprensa, alguns veículos, né, estão falando sobre dispensas. Eu, no primeiro momento, pensei, o Grêmio tem 12 jogadores estrangeiros. E pelas regras da CBF, só 9 poderão estar dentro do grupo que vai a campo na partida. Eu pensei que o Grêmio ia dispensar 3 jogadores estrangeiros, tá? Mas o que falam é que apenas um que está praticamente fora dos planos, o Grêmio não vai fazer nenhum tipo de esforço para mantê-lo aqui, que é o Miguel Monsalve. Jogador que já está aí desde a temporada de 2024, teve uma arrancada interessante. Primeiro jogo dele ele fez gol contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. Tem alguns lampejos, fez gol contra o Criciúma naquela campanha de 24, que também foi uma campanha muito próxima a essa. Nós corremos riscos grandes naquela competição até quase as últimas 3, 4 rodadas, que eu acho que vai ser o cenário de 2026. Porém, o Monsalve foi desaparecendo cada vez mais,
muitas lesões nesse período. Quando voltava, alguns treinadores reclamavam de falta de intensidade, ele mesmo sendo um jovem, parecia desinteressado, e foi acabando perdendo espaço. Perdeu espaço para muitos jogadores nessa passagem. Esse ano já perdeu lugar para o Mac, perdeu lugar até para o William, que também é um dos dispensáveis, segundo a imprensa. O William é um jogador que teve uma grande atuação no Grenal do ano passado, onde vencemos lá no Beira-Rio, porém ele tem pouco retorno, o custo-benefício dele é muito alto. Ele é um jogador dos salários mais caros aí do Grêmio, falam de uma margem acima de R$ 1,5 milhão, e o retorno dele é pífio desde a sua chegada. Me parece um jogador que tá de saco cheio do futebol. Me parece que ele está em vias de se aposentar ou procurar um mercado que não haja tanta exigência quanto o futebol brasileiro exige, com esse calendário que é um jogo em cima do outro. O nível de disputa é alto e me parece que o William encurtou a sua passagem. O Grêmio faz bem até em dispensá-lo, na minha opinião. Outro jogador que estaria nessa lista é o João Pedro. João Pedro já está aí desde 2023, né? Ele intercalou a posição de titular com o Fábio, que já até se aposentou, e o João Pedro teve lesões no início de toda a temporada. 24 ele ficou lesionado, depois ele voltou, 25 lesionou novamente, e esse ano a gente teve aí a improvisação Pavon na lateral direita. O Grêmio vive procurando jogadores para aquele setor, e quando não achou, improvisou o Pavon, porque o João Pedro não correspondeu ao que a gente esperava. O João Pedro foi uma decepção. Enfim, outro assunto que a gente tem que relatar é que na semana passada, no jogo de ida, pela 16 avos aí da Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar. Na realidade, nem é 16 avos, né? 16 avos meio de Copa do Mundo, a repescagem da Sul-Americana, porque num grupo fácil como era, eles conseguiram nos inserir nesse contexto de estar numa repescagem de Sul-Americana. O Grêmio perdeu para o Bolívar 3-2, o resultado foi melhor do que se esperava, porque, como eu falei no vídeo anterior, eu achava que o Grêmio ia dar tratando a competição como sempre tratou, ia tratar com desdém, ia dar a mínima bola para essa situação. Mas o Grêmio até conseguiu um resultado. O Bolívar se apresentou um time com imensas dificuldades, né? Não sei como é que eles vão atuar aqui ao nível do mar, né? Porque a altitude sempre é uma aliada para essa equipe, desde que ela participa das competições sul-americanas. Tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, eles fazem o fator local como um diferencial na sua trajetória. Acredito que o Grêmio vá conseguir passar de fase, estarei torcendo por isso, mas entendo que a equipe precisa adquirir confiança. E pode ser que esse jogo contra o Bolívar seja uma nova guinada dentro dessa temporada, pois precisamos e muito. Bom, vou falar agora sobre Grêmio e Fluminense no jogo de ontem. O que se apresentou como uma mudança tática interessante foi o tripé de volantes ali no meio de campo, com o Nardoni ajudando muito na recomposição, o Noriega e o Vila Sante. Vila Sante retornou recentemente a jogar, jogou alguns amistosos aí da Chapecoense, do Cruzeiro, e também o Grêmio Mirassol e esse jogo contra o Fluminense. E fez gol na Bolívia, né? Vamos lembrar disso. O Vila Sante voltou, deu uma certa estabilidade à equipe, e isso é muito bom. E esse trio de volantes fez com que o time tivesse um pouco mais de tranquilidade no setor defensivo. Fez com que a zaga pudesse respirar mais. O Grêmio estava sendo muito acossado pelos adversários, sempre sofrendo gols, sempre sendo atacados. Ontem, o Fluminense não conseguiu ter uma supremacia dentro do campo ofensivo deles. O Fluminense deu um chute a gol. O gol anulado do Hulk e o pênalti. Acho que não tem mais nada além disso. E o Grêmio teve várias chances. E sempre quando vem um goleiro arena, esse goleiro se torna um destaque, né? E não sei o que acontece, que quando eles vêm jogar em Porto Alegre, os caras fecham o gol. O Fábio, mais uma vez,
Já fazia isso desde a época dele de Cruzeiro. Chegava aqui em Porto Alegre, ele virava um monstro, virava um jogador de seleção. Enfim, o Grêmio conseguiu esse empate, que vai nos ser muito valioso lá no final. Eu acho que cada ponto que o Grêmio conseguir somar contra essas equipes que estão lá no topo da tabela e têm uma certa qualidade, tem jogadores de qualidade no elenco, como Fluminense, Palmeiras, Flamengo, essas equipes aí, Cruzeiro, inclusive, o Grêmio vai ter a possibilidade de escapar. Porque se a atuação de ontem se tornar uma rotina, o Grêmio vai conseguir escapar. Vai conseguir as vitórias necessárias para sair desse buraco que está inserido. O Grêmio, como eu já disse anteriormente, o Grêmio precisa de 7 vitórias a 8 vitórias para tranquilizar a sua vida dentro da competição. Hoje estamos com 22 pontos, com mais 7 vitórias chegaríamos a 43, com mais 8 vitórias chegaríamos a 46 pontos. O que se faria necessário seria o suficiente para que nós pudéssemos escapar. Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro conta com 20 equipes, todas as equipes que fizeram 12 ou mais vitórias conseguiram escapar. Existem 3 casos só que não escaparam. O Grêmio está num deles, que é o de 2021, mas 2021, graças a Deus, faz parte do passado. Vamos esquecer daquela tragédia. Agora a gente tem que consolidar as nossas partidas para que a gente consiga escapar dessa zona incômoda da competição, que é estar ali a 1 ponto, 2 pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio tem que fugir disso aí, o quanto antes, porque isso vai dar a tranquilidade necessária para que a gente consiga fazer campanha. Quinta-feira, 19h30, tem mais um jogo da Sul-Americana, é o jogo de volta contra o Bolívar, e a gente precisa comparecer ao estádio, a gente precisa estar ao lado do time. Tomara que se consiga repetir a escalação. O Carlos Vinícius está fora, né? Então não vai conseguir. Carlos Vinícius está fora, vai cumprir mais um jogo da expulsão que ele teve na Sul-Americana. Então a gente tem que construir essa nova equipe, botar esse time do Grêmio nos eixos e que a gente consiga passar de fase. Porque adquirindo confiança, as coisas vão surgir naturalmente, vão acontecer. Outro detalhe a ser citado é a estreia de Giovani Cabral. Giovani Cabral faz parte da assistência para o gol de empate do Grêmio contra o Fluminense. Uma virada de jogo de mais de 30 metros, onde ele dá um passe até muito bonito para o domínio do Diego Caetto, e os 2 estreantes participaram do gol de empate, que foi, assim, salvador. E o Grêmio não merecia ter perdido esse jogo devido à atuação que teve. Espero que Giovani Cabral, como teve toda a personalidade do jogo contra o Fluminense, ele siga adquirindo confiança dentro da equipe, consiga projetar o seu futebol. Nós podemos acompanhá-lo na Copa. A seleção dele, para mim, foi a sensação da Copa. Não teve nada superior ao que o Cabo Verde fez na Copa do Mundo, essa que acabou recentemente nos Estados Unidos. E o Grêmio precisa de umas 2, 3 vitórias para consolidar esse elenco, para adquirir confiança e ter uma temporada mais segura. Que o seu Luiz Castro não invente mais nada, mantenha essa equipe, proteja essa defesa, porque nós estamos sofrendo muitos gols nessa temporada e fazendo poucos. A gente só tem um jogador que é fazedor de gols, que é o Carlos Vinícius, e o resto fica orbitando em torno dele. O Grêmio tem que conseguir mais algumas vitórias para se consolidar na temporada. Esse foi o Data Grêmio e prometo a vocês que vou voltar com mais frequência, com mais novidades para toda a nação tricolor. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.